meu Deus, agora que eu tenho tempo, que eu poderia ter feito isso, não fiz. O que acontece? Fica mais frustrada, né? Com menos vontade, e aí vai indo tudo por água abaixo. A maioria das pessoas classificam perder o emprego como mais importante do que a morte do parceiro. Olá! Lilian, seja muito bem-vinda! Eu conheci a Lilian num curso de terapia rápida, breve, de hipnose. Ela foi para o Brasil para ensinar a gente duas técnicas para emagrecimento e para parar de fumar. E nesse curso, eu tive contato com a explicação dela e de cara que hoje eu lembro até os detalhes da melhor explicação sobre motivação que eu já vi na vida. Então, ficou marcado na minha cabeça. E por que falar de motivação? Que a gente está falando aqui, todo mundo com tempo livre, com um monte de ideias, a lista de coisas ali para fazer, seja atividade física, seja estudar alguma coisa nova, qualquer coisa, mas a grande reclamação das pessoas durante essa quarentena, esse período diferente que está aí 2020, é não conseguir fazer tudo a sua lista dos desejos, realizar toda a sua lista dos desejos. Então, Lilian, conta pra gente um pouco como a motivação atua, como a motivação é importante no seu trabalho e depois, claro, a explicação de motivação, que é maravilhosa. Tá bom, Lígia, obrigada. Como você já disse, eu trabalho principalmente com o trabalho de tabagismo e emagrecimento. E tanto para uma coisa quanto para outra, você tem que sair da sua zona de conforto, né? E para sair da zona de conforto, lembrando mais uma vez que a zona de conforto não é aquela que a gente se sente bem, tá? Isso aí é uma armadilha linguística. A zona de conforto, da qual a gente está falando aqui, do mundo da psicologia, é aquela zona onde eu estou acostumada a estar. Eu uso até um exemplo muito drástico para explicar isso, mas você me conhece, você sabe que eu sou uma mulher de palavras fortes que casam, né? Então, assim, uma mulher que apanha há 20 anos do marido, ela está na zona de conforto. Aí o povo fala, meu Deus do céu, como é que você pode chamar isso de conforto? É só para explicar melhor esse trocadilho que às vezes a gente se confunde, né? Há pouco tempo, inclusive, eu li um artigo a respeito e o cara falou assim, não, todo mundo fala de ter que sair da zona de conforto, se sentir confortável é muito bom. Eu falei, gente, são coisas completamente diferentes, né? Por isso que eu acho que é muito importante a gente esclarecer isso. A zona de conforto é aquela zona onde eu estou acostumado a estar. E todos nós, né, pela nossa natureza de ser humano, a gente não quer se mexer muito, a gente não quer se movimentar muito. Então, para sair dessa zona de conforto, tem que acontecer duas coisas. Ou uma coisa muito, muito, muito ruim, ou uma coisa muito, muito, muito boa. A história do sapo que se deixar, ele vai esquentando, a água vai esquentando na panela, ele vai sendo cozido aos poucos e acaba morrendo cozido, porque ele não se dá conta disso. Para comparar, fazer uma analogia com a nossa zona de conforto. Ou seja, a única chance da gente sair disso é aumentando o fogo muito rápido, para ele sentir aquela quentura muito rápido, para ele pular fora. Ou então, se tiver passando um mosquitinho por ali, e ele fala, eu quero aquele mosquitinho. Aí ele pula fora para pegar o mosquito, tá? Então, essa metáfora que eu uso. E no caso de uma mudança de comportamento, a gente precisa desse tipo de coisa. Ou a minha situação tem que ter piorado muito, 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 né? Que geralmente não acontece. Digamos assim, no caso do tabagismo, uma pessoa que esteja, sei lá, com câncer de pulmão, né? E que queira viver, né? Porque eu já vi de tudo também, que o cara fala, não sei se eu quero viver. Eu falei, então vai ser meio difícil. Se a pessoa realmente quer viver, então isso, a dor aumentou muito, o fogo embaixo da panela aumentou muito. É uma motivação, tá? É uma força especial. Agora, se não for isso, a gente precisa de uma coisa, de um ganho, né? Uma coisa que te seduz, uma coisa muito legal. O sapo vai pular fora por causa de um mosquitinho. O cachorro já não sairia, né? Não vai gostar. Então, a gente tem que ver. E isso é uma coisa muito importante quando a gente fala de motivação. O que é motivação para mim, o que é motor para mim, não é para você. Então, para cada caso, para cada pessoa, na terapia, no dia a dia, no coaching, qualquer trabalho que você faça, a coisa principal é a gente encontrar
a motivação que cada pessoa tem. E essa motivação, ela pode ser muito forte, ela pode ser muito fraca, dependendo da situação. Às vezes dá para a gente dar uma acelerada, né, para a pessoa poder sair realmente da zona de conforto, e às vezes é um trabalho mais longo. Mas sem motivação é muito difícil de a gente sair daquela água parada, daquela areia movediça, daquele marasmo onde a gente se encontra geralmente, né, por natureza do ser humano. E eu costumo dizer assim, só querer não é motivação. A gente está falando agora da linguística, né? Você sabe que eu sou coach de PNL, da programação neurolinguística, então a linguística tem um peso muito importante, não só no trabalho, como em tudo que a gente faz, né? Porque a pessoa acha que, ligando para mim, falando, eu quero emagrecer, eu quero parar de fumar, é ciente, e não é. Aí eu gosto muito de deixar uma coisa clara, que nem só porque eu digo que quero, realmente eu tenho aquela força necessária para sair da areia movediça, para sair da zona de conforto. Eu costumo dizer também que a gente, usando aquele velho quadro, aquela experiência que a gente tem usado em quase todos os coachings, né? A ideia do iceberg, né? 10% acima da água e 90% debaixo da água. Então, a gente faz mais ou menos uma analogia a essa ideia, e os 10% que estão acima da água seriam mais ou menos que a parte do nosso consciente, e os 90% do nosso subconsciente. Quando eu falo, eu quero, claro que eu quero conscientemente, mulher, eu estou te falando no telefone, na hora que você está marcando o horário, eu quero, isso aí está nos 10%, na nossa parte consciente, tá? Então, aí eu uso o exemplo de que você quer mesmo, e o que significa esse querer, né? Eu não queria, usar um exemplo negativo agora, eu não queria comprar aquele sapato vermelho por 300 euros com um salto deste tamanho. Eu não queria, tá? Só que ele tá no guarda-roupa lá de casa. Então, assim, 90%, alguma coisa, o estranho que me habita, né? Eu adoro usar esse termo, decidiu por mim. E é esse estranho que a gente tem que conhecer melhor. Porque quem que vai ganhar numa conta de 10 contra 90? Claro que vão ser os 90. Então, a gente tem que entender que todas as decisões que a gente toma, elas não vêm da parte consciente. Elas são meramente comunicadas ao nosso consciente. E a gente tem que entender mais ou menos como que funciona no subconsciente para a gente poder realmente estar aberto a uma mudança, né? E como é que funciona essa parte do subconsciente? Se o nosso consciente estivesse aberto às informações que são dadas, a gente já teria resolvido todos os problemas, né? Porque todo mundo sabe, talvez a sua mãe não soubesse, talvez a minha não soubesse o que engorda, e talvez elas não soubessem que cigarro faz mal. Mas a nossa geração sabe muito bem. Então, é só questão de não coma demais, não fume. Então, mas por que a gente faz isso? Então, é uma história um pouco mais complicada que tem a ver com o nosso subconsciente, né? Eu costumo dizer que é assim, o subconsciente, a minha predisposição a uma mudança está fechada, senão a informação não fume iria entrar, né? Então, se ela está fechada, eu tenho que dar um jeito de abrir essa predisposição, né? E essa predisposição é feita essa abertura é feita de duas maneiras, né? Com muita informação, no sentido de PNL, né? Que são os reframes e tudo que a gente faz, todas as informações, os efeitos ahá, né? Para que novos circuitos neurais sejam formados, e é a mistura disso, do trabalho terapêutico ou de coaching, por assim dizer, mais a motivação. A mistura dessas duas coisas faz a diferença e faz a gente poder sair, dar esse salto quântico, né, que eu chamo, que às vezes é uma mudança tão drástica na vida da gente, que esse salto quântico, você realmente sai da zona de conforto e muda o seu comportamento por várias vezes, mudando assim os seus hábitos, né? Então, o que eu falo, não é só porque as informações estão aí a rodo que elas penetram no seu subconsciente. Eu costumo dizer, por exemplo, que você escuta todos os dias, né? Dependendo da época do ano,
alguma notícia a respeito de futebol. Quem está jogando contra quem, que campeonato, não sei o que. Entra por aqui, sai por aqui. Até que você, por uma razão ou por outra, esteja ligada. De repente você conhece um namorado novo que joga futebol. E aí você quer impressionar o namorado? Olha aí o ganho. Olha aí a motivação. Você quer impressionar o namorado, então você fica atenta. Nossa, o Corinthians jogou contra o Palmeiras. O que aconteceu? Peraí, vou marcar um gol com ele, vou saber do placar, né? Então aí você começa a escutar. Nossa, eles estão falando do jogo de novo. Então, assim, é uma coisa que para eu abrir essa predisposição para receber essas informações, eu tenho que ter uma alavanca que me ajude a abrir. E essa alavanca é a minha motivação no sentido de ganho. O que eu vou ganhar? O que eu vou lucrar com isso? Eu, pessoalmente, numa situação muito especial. Se eu não tivesse meu namorado, que se interessa por futebol, eu não tivesse interessada nele, ou algum cara com quem eu queira namorar, ia continuar sem interesse nenhum por futebol, né? Ou se de repente eu fosse trabalhar com ou para um time de futebol, aí nossa, gente, tem campeonato, tem tantos jogos, tem vários campeonatos, e tem o final de campeonato, é uma coisa muito importante. Então, coisas que entram por aqui, saem por aqui, né? Então, é mais ou menos isso que a gente tem que entender a respeito de motivação. É uma coisa muito especial e muito particular para cada pessoa, em cada faixa ou época da vida. Lembro que, como foi um ahá, enquanto eu estava lá no curso te ouvindo dar essa explicação, eu não, mas eu quero muito, é claro que eu quero, né? E até isso para dizer que até essas motivações, até o querer muito, a gente tem as historinhas que a gente se repete que estão lá no topo do iceberg, né? E faz a gente falar, claro que eu sei, é claro que eu estou aberta, mas na verdade não é. Então, assim, tem um processo muito grande que talvez a gente realmente precise de ajuda, que a gente não consegue acessar sozinho. Então, sim, e é um trabalho, viu, Lígia? É um trabalho. Não é assim, não é só porque eu esclareci hoje isso, que eu entendi, que caiu a minha ficha, que eu vou realmente achar minha motivação, né? Às vezes eu mando os clientes para casa e falo, pensa, semana que vem a gente continua falando a respeito. Isso é um processo. Não, mas eu quero agora. Gente, não adianta espernear, não tem jeito, tá? Às vezes a ficha cai mais rápido, né? Fica mais claro. Mas às vezes você precisa até mesmo que se desvencilhar de algumas crenças que você tinha, falar, não, realmente eu queria isso, né? Porque a única coisa que faz a gente engatar a primeira e tirar o carro da lama é essa motivação forte. Enquanto ela não for forte o suficiente, não vai funcionar. Forte, verdadeira e autêntica para você, né? Então, eu adoro esse exemplo de querer parar de fumar. Uma mulher que está grávida no 5º mês e ainda não conseguiu parar de fumar, ela já é tão malhada com aquele sentimento de culpa. Gente, o que eu estou fazendo com o meu bebê? Que é quase um jogo em casa, né? Para ficar agora no vocabulário de futebol, é um jogo em casa para a gente, né? Porque ela já está realmente ali, né? Na verdade, gente, preciso muito parar de fumar, e não é só o quero, ela sente, porque você sabe, quando a mulher fica grávida, não só o corpo dela, mas como a cabeça muda, né? O cérebro muda, os areais mudam no cérebro de uma maneira assim, para sempre. Então, assim, nesse momento, fazer todo possível para que o feto se desenvolva bem e que nasça uma criança sadia é uma questão de honra para uma mulher, né? De honra, de existência e tudo mais. Então, para ela, deixar de fumar, ou seja, não fazer nada que prejudique a saúde da criança, é uma coisa muitíssimo importante, né? Que faz uma diferença muito grande. Ao passo que, se você tem 18 anos de idade, nem está pensando em ter filho, e está achando o máximo ir de balada em balada, fumar, passar a noite inteira bebendo e fumando, a sua motivação faz mal para as duas mulheres do mesmo jeito, tá? E principalmente para 17 anos, que provavelmente vai fumar muito mais. Mas, nesse momento, ela não está nem pensando nisso. Então, assim, são coisas importantes que causam o mesmo problema, mas dependendo da situação onde eu estou, não é a mesma motivação.
Visto que se a menina de 17 anos se apaixona por um rapaz que é um esportista maravilhoso e ele odeia cigarro, então a motivação dela vai aumentar. Então você, peraí, então eu tenho que parar de fumar para aumentar as minhas chances com o gato, né? Então, assim, e por isso que é muito importante a gente ver qual que é a motivação, não emprestar a motivação de ninguém, né? Ver qual que é a minha mesmo, né? Mesmo que ela não seja nem tão forte, a gente trabalhar para que ela se fortaleça, para que a gente realmente possa sair da zona de conforto. A motivação pessoal, a motivação individual, às vezes a gente vai ficar meio com vergonha de contar, ou não é o tipo da coisa que você vai trazer para nenhuma conversa, porque ela é sua, o outro não precisa entender essa motivação, né? Exatamente. Porque ela vai mover você, não o outro. Imagino que às vezes a gente fala uma coisa, mas o que a gente sente mesmo que vai mover a gente é outra completamente diferente. Completamente diferente. Inclusive, em função da quarentena, eu passei um monte de... Quer dizer, todas as minhas sessões para o online, né? E eu estou dando um curso online também. E de grupo, né? Uma coisa que eu nunca quis muito fazer, porque terapia de grupo, aquele negócio, não sei o que. Falei, bom, vamos que vamos, tá todo mundo se reinventando, vou tentar também. Foi o meu desafio particular dessa quarentena. E aí, na hora de falar de motivação, é muito engraçado, Lígia, porque se a gente tá as duas sozinhas no tete-a-tete, eu vou te espremendo. Falei, não é? Vamos, vou indo. Mas se a gente... Eu só sou seu espelho, eu escuto isso todo dia, a gente já tem, o nosso rapport já está ali, a gente se entende muito bem, não tem problema, você sabe que eu não vou falar isso para ninguém. Agora, numa sala com 15 pessoas, né, eu falar, eu quero emagrecer para ficar bonita e gostosa, para arrumar um parceiro, não é todo mundo, tá? De repente alguém fala, eu quero, que boa, mas outras pessoas não têm essa facilidade de se abrir assim, né? Ou então, assim, vamos chegar numa coisa um pouquinho mais delicada. Eu quero emagrecer para me sentir mais segura, para melhorar o relacionamento com meu marido, entendeu? Assim, é uma coisa que a gente fala entre nós, mas você é a terapeuta, você é o coach, mas você não fala, porque aí você acabou de se entregar, fica todo mundo sabendo, nossa, o relacionamento dela com o marido não tá bom, não é todo mundo que quer abrir esse jogo, né? Isso tem que ser respeitado. Realmente, às vezes fica difícil para a pessoa mesmo entender, né, e se dar conta daquilo, e tem muita gente que não se dá nem o direito, né? Não é só porque você tem uma lista imensa que você vai ter essa motivação, né, para sair daquela zona de conforto ao quadrado, né? Porque você está no conforto do lado, você sai do sofá para a cama, da cama para o sofá, no máximo passa no banheiro e toma um banho, né? Não é só porque eu tenho aquela lista de coisas que eu gostaria de fazer, que realmente eu vou ter aquela força para me empenhar naquilo. O pior de tudo que acontece nessa época é que a pessoa ainda fica frustrada. Fala, ai meu Deus, agora que eu tenho tempo, que eu poderia ter feito isso, não fiz. O que acontece? Fica mais frustrada, né? Com menos vontade, e aí vai indo tudo por água abaixo, né? Então, eu acho que esse, inclusive, foi o maior problema dessa quarentena, que pegou todo mundo, né? De surpresa, de calças curtas, né? Todo mundo ali. E a gente sem preparo nenhum, né? Porque se você tivesse ainda um tempo para se preparar, tá, eu vou ficar agora 1 mês ou 4 semanas, 5, 6 sem fazer nada, ou com o tempo disponível, você poderia até pensar, não, já vou pensar num projeto, ver umas coisas, e aí você vai se motivando aos poucos. Mas a gente foi, né? Pelo menos aqui na Alemanha, onde eu tô, eu vim para casa na sexta-feira, e não, tudo bem, segunda-feira aqui no consultório, boa. Aí, no domingo à noite, eu escuto a Angela Merkel falando, então, a partir de amanhã, eu falei, que isso? Não, peraí. Tô tendo um flashback, parecia a queda do muro de Berlim. Falei, gente, e quando na queda do muro, eu tava com pneumonia em casa, então, e tava com febre. Falei, gente, eu tô delirando, o muro caiu, o que é isso, né? E agora eu não estava com febre, eu falei, o que é isso, gente? Um flashback de novo. Eu não achei que aquilo fosse acontecer, né? Eu achei que ia estar mais ou menos como tivesse agora, todo mundo de máscara, de luva, tomando cuidado e tudo mais, mas eu não achei que fosse ter esse shutdown desse jeito. Então, assim, pegou todo mundo literalmente de calça curta, né? Então, você não tem nem aquele tempo de preparação
E aí realmente fica muito difícil você tirar uma motivação da cartola, assim, né? Como de muito de repente. É o que eu chamo de você fazer uma viagem dentro de você, né? E ver, tá, o que eu queria fazer daquela lista imensa, o que eu gostaria de fazer mesmo, o que eu só me propus e não tenho muita vontade, né? Tipo, passar aquele monte de roupa, ou finalmente ir à academia, ou fazer abdominal que dá para fazer em casa, né? Todo mundo, a gente sabe que até dá, né? Então, eu acho que agora, assim, numa situação específica, né? As pessoas que estão em casa ainda, porque tem muita gente que não voltou a trabalhar, e se acontecer de novo, a melhor coisa é você fazer uma lista, realmente pegar caneta e papel ou no computador, mas ver aquilo na sua frente. Todas as coisas, deixar passar 24 horas, dar uma lida de novo para ver se não muda nada. Assim, imagina, não quero praticar exercício, não, preciso mais, não quero, tira isso daqui, né? Porque é aquilo que eu estava falando, tem que ser alguma coisa que te seduza, né? Então, e aí você vê daquela lista toda o que mais te seduz e o que você pode fazer para aumentar o teor daquilo, né? Para colocar a força necessária para tirar o carro da lama. Isso é lei, não tem jeito de a gente ludibriar isso. Tem aquela coisa da hierarquia, né? Por que as nossas motivações mudam ao longo dos momentos da vida, né? Porque às vezes tem coisas que é uma necessidade básica anterior que a gente não cumpriu. Então você pode até querer ser bonita e gostosa, mas tem uma outra coisa antes, que é estar em segurança nesse momento que aí a ameaça é invisível, que você precisa garantir, né? Então acho que essa é uma outra coisa que está aí muito presente. E talvez quando a gente faça a lista que você está sugerindo, você pode até dizer, tá bom, eu quero isso mesmo, mas não nesse momento. Agora, o que eu tenho um querer mais forte, não sei nem se pode dizer isso, ou o que precisa ser feito nesse momento, daí isso colado com a motivação, claro, deve mover mais ainda. É bem interessante você falar isso, né? Porque foi um tema muito grande com o meu grupo e com todo mundo. Gente, eu tô engordando, o que eu faço? É uma coisa, eu falei assim, gente, é uma questão de sobrevivência agora. A sobrevivência é a prioridade 1. Ficar, ficar bonita e gostosa, ou então continuar mantendo a sua forma, neste momento pra gente é secundário, né, para a maioria das pessoas. A sobrevivência, a saúde das pessoas que a gente gosta é importante, e acho que mais acima de tudo, tá todo mundo que nem cego em tiroteio, a gente não sabe para que lado olhar, vem, não vem, o que vai acontecer, o que vai acontecer com a economia, vou ter meu emprego, vou continuar, não vou continuar, né? E isso é um valor primordial, né? Muitas pessoas não sabem, mas existe uma estatística que tem, a maioria das pessoas classificam perder o emprego como mais importante do que a morte do parceiro. Você acredita nisso? Porque atualmente, para a gente, no nosso mundo, né, atual, ocidental, o trabalho é quase a sua existência, né? Não só em questão financeira, de você conseguir comer e morar, e sim de você se entender como ser humano, né? Então, assim, para a gente é muito importante. E isso é o que está sendo colocado em xeque nessa hora. Vai ser, não vai? E muita gente que achava que estava bem, e aí, de repente, a empresa resolveu assim, não, a empresa não vai falir, mas a gente vai se desfazer de algumas pessoas, e você está na lista, né? Então, assim, e tem muita coisa acontecendo, inclusive eu tenho muitos amigos que achavam, não, maravilha, não, tô curtindo em casa, finalmente poder assistir, maratonar no Netflix, ouvir todas as músicas, não sei o quê, e agora você vai, não, peraí, então não é tão legal assim, porque o meu emprego agora está ameaçado, a minha existência. Então, claro, nessa escala de prioridades, pensar no peso é até meio, né? Muito obrigada, Lilian, por essa aula de novo, foi maravilhoso, é sempre bom lembrar, sempre bom você, eu fico imaginando, aquilo fica na minha mente, como é que a gente abre a portinha do inconsciente. Tá vendo como funciona? Isso para várias outras áreas também, né? Não só para a área da terapia, para tudo que a gente faz na vida. Maravilhoso. Muito obrigada, muito obrigada. E foi um prazer, sempre.